Capítulo 10. O Rio de Janeiro é avisado. Dona Benta enviou um telegrama para o Rio de Janeiro, que dizia assim: meus netos acabam de informar-me que o famoso rinoceronte, que andam procurando pelo país inteiro, acha-se escondido nas matas deste meu sítio. Encarecidamente peço providências imediatas. Benta de Oliveira. Cleo, a quem ela ditara o telegrama, observou que era bom mudar a assinatura para Dona Benta de Oliveira, avó de Narizinho e Pedrinho e dona do sítio do Pica-Pau Amarelo, pois, do contrário, lá no Rio, todos ficavam na mesma. Bentas de Oliveira há muitas, e meus sítios também há muitos. Dona Benta concordou. Façam como quiserem, mas que o telegrama siga quanto antes. Chame um camarada do compadre Teodorico para o levar à cidade, no galope. O telegrama foi passado naquele mesmo dia. Na manhã seguinte, veio a resposta. Seguem Forças Armadas sob comando o detetive XB2. Fazia 2 meses que o governo se preocupava seriamente com o caso do rinoceronte fugido, havendo organizado o belo Departamento Nacional de Caça ao Rinoceronte, com o importante chefe geral do serviço, que ganhava 3 contos por mês, e mais 12 auxiliares com 1,6 conto cada um, afora grande número de datilógrafos e encostados. Essa gente perderia o emprego se o animal fosse encontrado, de modo que o telegrama de Dona Benta os aborreceu bastante. Em todo caso, como outros telegramas recebidos de outros pontos do país haviam dado pistas falsas, tinham esperança de que o mesmo acontecesse com o telegrama de Dona Benta. Por isso vieram. Se tivesse a certeza que o rinoceronte estava mesmo lá, não viriam. Certa manhã, quando tia Anastácia se levantou de madrugada e foi abrir a porta da rua, deu com o animalão a 20 passos de distância. Olhando para casa com seus olhos miúdos, a negra teve um faniquito de cair desmaiada no chão. Ouvindo o baque do seu corpo, todos pularam da cama e foi uma dificuldade fazê-la voltar a si. Desmaio de negra velha é dos mais rijos. Por fim, acordou e, de olhos esbugalhados, disse num fiozinho de voz: o canhoto já foi embora. Ninguém sabia do que se tratava, porque ninguém ainda havia olhado para o terreiro. Que canhoto é esse? Indagou Dona Benta. O tal de um chifre só na testa, respondeu a negra. Estava aí fora quando abri a porta. Só então os meninos espiaram pela janela e viram que o rinoceronte estava, de fato, no terreiro, mas quieto, de cara pacífica, sem mostrar nenhum de ânimo de agressão. Olhava para casa com toda a atenção, como se entendesse de arquitetura rural, isso é, de arquitetura de casas da roça. Depois, mansamente, dirigiu-se à porteira e lá se deitou de atravessado. Pronto! Exclamou o Narizinho. Atravessou-se na porteira e quer ver agora quem entra ou sai. Estamos bloqueados. A aflição de Dona Benta aumentou. Viu que, de fato, estavam com a saída do sítio bloqueada por aquele monstruoso animal que parecia não ter a mínima intenção de afastar-se dali. Nesse momento, viram um grupo de homens que se aproximavam. São eles! Gritou Cleo. São os homens da polícia secreta que receberam o nosso telegrama. Secretas a gente conhece de longe. E eram. Era o famoso grupo dos caçadores de rinoceronte, que se formara logo em seguida a fuga do misterioso paquiderme e que vinha percorrendo o país inteiro em sua procura. Comandava-os o espertíssimo detetive XB2, que tinha lido todos os fascículos das aventuras de Sherlock Holmes existentes nas livrarias. Esses homens traziam consigo numerosas armas e armadilhas
próprias para caçar rinocerontes. Mundéus desmontáveis, ratoeiras de gigantescas proporções, correntes de aço, um canhão revólver e uma metralhadora. A única coisa que não traziam era a intenção real de apanhar o monstro. Assim que chegaram ao pasto do sítio e deram com um enorme paquiderme atravessado na porteira, começaram a discutir se atiravam ou não. Um queria que se empregasse o mundel desmontável. Outro queria que se armasse a ratoeira gigante. Por fim, o detetive XB2 decidiu empregar o canhão revólver. Atirem, disse ele, mas com pontaria que não venha a prejudicar os nossos empregos. Disse e piscou. O que todos queriam era passar toda a vida caçando aquele mamífero. Mas Emília, que tinha terríveis olhos de retrós, viu de longe a piscadela carvoteira e percebeu a manobra. Vão atirar e errar, gritou ela muito contente, porque já estava criando amor ao seu rinoceronte e não queria que lhe estragassem o couro com um furo de bala. Apenas admitia que o caçassem vivo. Ao ouvir aquilo, Dona Benta protestou. Então não quero, disse ela. Se esses homens não têm pontaria e as balas podem passar por cima do alvo e virem quebrar algum vidro das nossas vidraças, não quero. Voltando-se para Cleo, que tinha muito boa letra e sabia escrever com todos os F's e R's, escreva uma carta ao chefe daqueles caçadores dizendo que não admito que atirem de lá para cá. O Visconde que leve a carta. Cleo escreveu a carta sem um erro e pediu ao Visconde que a levasse. Como fosse pequenininho, o Visconde podia passar por trás do rinoceronte sem ser percebido. E ainda que fosse percebido e devorado, não fazia mal, pois que era de sabugo. E havendo muitos sabugos no sítio, tia Anastácia, no momento, fazia outro Visconde. O nobre mensageiro nem se deu ao trabalho de passar por trás do monstro. Subiu por cima dele como quem sobe um morro e desceu do outro lado sem ser percebido. Depois foi correndo entregar a carta. Chegou no instante em que o artilheiro ia disparar o canhão. Alto! Gritou o detetive XB2. Deixe-me primeiro ler esta carta. Leu a carta, elogiou a boa letra e depois disse aos seus homens. A dona da propriedade não quer saber de tiros daqui para lá. Dizem que as balas poderão quebrar os vidros de suas vidraças. Acho que ela tem toda a razão. Nesse caso, que fazer? Perguntou o artilheiro. Temos de passar para o lado de lá. Podemos colocar o canhão e a metralhadora na escadinha da varanda. Desse modo, se houver balas perdidas, poderão apenas alcançar algum macaco na floresta, lá longe. Muito bem, mas como atravessar para o outro lado, com o canhão e a metralhadora, se a única passagem era pela porteira e o inimigo estava deitado ali, de travessa? O problema tornava-se dos mais sérios. Requeria estudos. O detetive XB2 reconcentrou-se, cheio de rugas na testa, a refletir. Refletiu e, depois de muito refletir, disse: antes de mais nada, temos que construir uma pequena linha telefônica que nos põe em comunicação com a gente do sítio, a fim de que eu possa debater o caso com a senhora Dona Benta e agir de acordo com ela e os demais moradores. Assim, por meio de cartas, a coisa levará toda a vida. Não há como telefone para as comunicações rápidas. Vou telegrafar para o Rio de Janeiro, pedindo a remessa do material necessário para a construção de uma linha telefônica. Resolvido isso, retiraram-se para a vila próxima, onde ficaram tocando violão
e contando casos pandegos até que o material encomendado chegasse. Isso levou um mês, mas afinal chegou, e o detetive deu ordem para que no dia seguinte os trabalhos fossem iniciados. Na manhã do dia seguinte, os moradores do sítio viram reaparecer no pasto os caçadores do governo, seguidos de uma turma de operários com rolos de arame, postes e mais coisas telefônicas. Nesse dia, porém, o rinoceronte falhou de vir, deitar-se atravessado na porteira, como era seu costume. O trânsito estava completamente livre. Ué, exclamou o detetive XB2, muito admirado. Para onde terá ido o malandro do rinoceronte? Dirigiu-se à casa para falar com Dona Benta. Como foi isso, Dona Benta? Disse ele subindo à varanda. Deixei o rinoceronte deitado na porteira e agora não encontro o menor sinal do bicho. Dona Benta explicou tudo quanto sucedera durante as semanas em que eles estiveram tocando violão na vila. O rinoceronte adquirira o hábito de passar o dia na Figueira Brava, só vindo deitar-se à porteira lá pelas 3 horas da tarde. Chega sempre a essa hora, deita-se e fica a cochilar até a noite, explicou a boa senhora. É um animal bastante sistemático. Bem, disse o detetive, nesse caso, teremos toda a manhã livre para trabalharmos a construção da linha telefônica. Dona Benta arregalou os olhos. Que linha telefônica é essa? Perguntou. A linha que resolvemos construir para ligar esta casa ao nosso acampamento. Como naquele dia o rinoceronte estivesse atravessando na porteira, impedindo a passagem, eu não pude discutir com a senhora vários assuntos importantes. Tive então a excelente ideia de construir essa linha com os fios passando por cima do obstáculo. Dona Benta admirou-se da complicação. Sim, disse ela, mas já que o senhor pôde chegar até aqui, creio que a linha telefônica já não é mais necessária. O detetive sorriu da ingenuidade da velha e explicou que o material já havia chegado e que, portanto, a linha ia ser construída. Terminou piscando o olho vermelho e dizendo: o Departamento Nacional de Caça ao Rinoceronte sabe o que faz, minha senhora. Pois façam lá como entenderem, concluiu Dona Benta. Não entendo de tais serviços, nem quero entender. Aqui estamos nós para prestar aos senhores toda a ajuda possível. O que quero é que, o quanto antes, me livrem desse animalão. Mas, meu caro senhor, esse negócio não está me parecendo sério. O detetive sorriu indulgentemente e respondeu: é que a senhora não conhece as condições. Para nós, é um negócio da maior importância, visto como dele tiramos o pão de cada dia. Ah, tá ficando divertido, hein? Aquele momento mágico em que até o Estado interfere na história. E a bela brincadeira que o Monteiro Lobato faz quando o governo é chamado para participar da aventura. Muito bem. Esse é o 10º capítulo. Faltam 2 para encerrar. Termino no capítulo 12. Mas, enquanto isso, se inscreve no canal, deixa o like para que incentive a mais histórias, mais contações. Então, terminando esse livrinho muito bacana. Muito obrigado.